Chegamos ao episódio 52, Saúde Bucal, parte 3. Tratamento de canal, será a raiz do problema? Esse episódio vai dar muito pano pra manga. Você provavelmente conhece alguém que era saudável e agora vive doente, reclamando de mal-estar, cansaço, fadiga, dores ou até mesmo está desenvolvendo doenças degenerativas, como Alzheimer, Parkinson e até mesmo câncer. Mas afinal, será que a causa desses sintomas e doenças podem estar na boca? O que fazer para prevenir esse tipo de problema? Como saber onde está a causa? Será que eu também sou sujeito a essas doenças? Olá, aqui é Abílio Ceroni, seu doutor saúde do Dicas Curtas. Se você quer saber mais, fique comigo para aprender sobre as mudanças que vêm desorientando dentistas e pacientes. Bem-vindo ao podcast do Doutor Saúde do Dicas Curtas. Em poucos minutos, tudo o que você sempre quis saber para viver bem com o seu corpo e sua mente. Então vamos lá. Assim como o mundo é redondo, tudo passa, tudo se transforma, tudo se recicla. O que é verdade hoje, amanhã pode ser mentira e vice-versa. É o que temos vivenciado com o mito do ovo, o mito do colesterol, o mito da gordura, o mito do sol e por aí vai. Tem uma frase que diz: a ciência se compõe de erros, que por sua vez são os passos até a verdade. Mas que verdade! Hoje pode dar certo, amanhã pode dar uma rejeição, uma alergia, uma intolerância. Na odontologia convencional não é diferente. Sempre atuamos baseado nas evidências científicas, em testes clínicos randomizados, que foram escolhidos de forma aleatória e comparadas com o grupo controle, buscando errar o mínimo possível. Mas não existe uma fórmula de bolo. Para a ciência, cada indivíduo é único, tem suas diferenças, suas particularidades, e por isso devemos ser tratados sempre de forma personalizada, sistêmica e com integração multidisciplinar. Quem se arrisca a dizer a verdade? No livro Verdade, Quem se Atreve? O autor, Dr. Marco Rogério Marcondes, médico e físico, aborda a existência do mundo e de nós mesmos. Será que tudo existe? Ou será apenas ilusão da mente produzida em nossa consciência? O autor apresenta como a consciência é capaz de criar a realidade através dos nossos sentidos. Ele afirma que somos seres vibracionais e, como tal, tudo que tomamos como real vem dos sentidos, do olfato, do paladar, da audição, da visão e do tato, que por sua vez são ilusórios em sua concepção, o que faz com que tudo que sentimos seja ilusão e não realidade. Confuso, né? Vamos pegar o exemplo da visão, que é o mais fácil de entender. Se nós apagássemos agora a luz, ela deixaria de existir, concorda? Pois a luz, que são fótons, partículas subatômicas que se propagam no vácuo, é captada pela retina do nosso olho, que transforma esses fótons em informações de ondas vibracionais, que caminham na velocidade da luz, 360 km por segundo, até o cérebro que cria a imagem. Assim, ocorre com todos os outros sentidos que apresentam sensores que captam essas ondas vibracionais. E quando na ausência do estímulo, o que nos resta é somente a consciência. Neste ano, Netflix estreou o documentário Root Cause, traduzindo Raiz do Problema, gerando uma polêmica na classe odontológica. O documentário revela tratamento endodôntico, conhecido como tratamento de canal, quando você estipa, remove-se aquele nervo, faz um saneamento, veda o canal. Ele relata que isso não é suficiente para restabelecer a saúde bucal, pois só remove o nervo principal e as inervações colaterais, que se você colocar numa linha reta, representa cerca de 13 quilômetros de comprimento. Não se removem, permanecendo ali um foco de contaminação ad eterno. Comprovado se fizer um corte histológico em vivo, o que é inviável de fazer isso.
provando ser a raiz dos problemas, das maiorias de problemas de saúde. Juntamente com os implantes de titânio, ambos procedimentos vão interferir nos meridianos energéticos do corpo, que podem causar distúrbios que vão desde síndrome do pânico, câncer, infarto e até dores nas costas. Recomenda-se próteses removíveis ou implante de zircônia. E quando fizer a extração, tem que aplicar terapias descontaminantes como ozônio ou laser. Já existem dentistas chamados de dentistas biológicos que executam estes procedimentos. O documentário traz outros dados importantes, como 98% das mulheres com câncer de mama têm um tratamento endodôntico do mesmo lado do seio afetado. Outro dado, a maior influência tóxica no corpo de uma pessoa doente cronicamente é um dente com tratamento de canal. Mais um dado, a grande maioria das doenças degenerativas crônicas começa com problemas na boca. Outro dado, 70 a 90% de todos os problemas médicos, na verdade, se originam na boca. E mais um dado, estudo com 60 pacientes com câncer mostra que 96% dos pacientes tinham dentes tratados endodonticamente no mesmo meridiano do órgão afetado. Os críticos dizem que o problema do filme é que tais dados são apresentados sem qualquer referência, apenas a pesquisa do Dr. Weston Price, que foi um dos pioneiros da teoria da infecção focal, que diz que o foco de contaminação pode viajar por todo o corpo e instalar no órgão mais fraco, e ali desenvolver infecções e doenças. Teoria essa que de fato foi relevante para o conhecimento científico da época, há cerca de 100 anos. Os estudos que consistiam em implantar dentes humanos sob a pele de coelhos não atendiam o rigor científico exigido pelos critérios acadêmicos de hoje. Já nos anos 50, os achados de Weston Price não tinham mais validade. Porém, foi suficiente para convencer o Dr. George Manning, que foi o fundador da Associação de Especialistas em Tratamento de Canal nos Estados Unidos, a publicar o livro em 1994 chamado Root Canal Cover-Up, o encobrimento das desvitalizações, relatando a pesquisa do Dr. Weston Price. Os críticos ainda alegam que o diagnóstico feito no dente tratado canal como responsável pela fadiga e cansaço do paciente foi feito por uma das técnicas de radiestesia, que é uma antena de Lecher, que significa sensibilidade à radiação. Consiste em captar campos energéticos que prejudicam a saúde do corpo, através da coleta de sangue e de perguntas do operador para a antena. Qual problema há no corpo do indivíduo e que no Brasil não é reconhecido. Porém, já existe a Associação Brasileira de Radiestesia e Radiônica, chamada ABRAD. Mesmo existindo divergências sobre a sua eficácia, conseguiu ser aceita pela Academia de Ciências em Cuba, foi por muitos anos aceita nos Estados Unidos como ciência, apesar da ciência prender-se pela objetividade e não pela intuição. É muito utilizada na geologia para encontrar poços de água e minérios, vem ganhando muitos adeptos no campo da medicina e psicologia para harmonizar casas e terrenos por causa da poluição telúrica emitida pela água que passa por canos com água ou esgoto, que prejudica o nosso corpo humano e todos os outros seres vivos, exceto o gato, que funciona como uma espécie de filtro para essas energias. Você pode utilizar a radiestesia até para encontrar pessoas em um mapa. Ela vem sendo usada há mais de 2000 anos por diferentes povos e diferentes lugares. Aqui nós deparamos com duas vertentes de conhecimento, duas práticas medicinais em conflito. Mas quem for inteligente utilizará como forma complementar. De um lado, a medicina ortodoxa, convencional, cartesiana, divisionista, reducionista, corporativista, farmacológica, newtoniana, do mundo ocidental, baseado no mundo atômico, que rege as leis de Newton, as leis da gravidade, que se propaga no meio líquido, sólido e gasoso. E do outro lado, nós temos a medicina oriental, sistêmica, integrativa, holística, não convencional,
energética, naturalista, antroposófica, einsteiniana, baseada no mundo subatômico que se propaga no vácuo, das infinitas probabilidades, que ora se comporta como matéria, ora se comporta como onda. E isso depende da presença ou não do observador. Essa medicina que é chamada pelos médicos tradicionais de charlatanismo, feitiçaria ou até mesmo bruxaria, isso ocorre provavelmente pela falta de conhecimento da mecânica quântica, a ciência de Einstein, que já foi comprovada por suas equações que ganharam até prêmio Nobel. Hoje são terapias oficiosas, regulamentadas pelo Ministério da Saúde e que estão passando por um processo de consciência para se tornar oficial, como a medicina convencional que um dia foi oficiosa. Estamos passando por uma verdadeira revolução na quebra de paradigma médico, saindo da limitação de drogas e cirurgias e passando a praticar terapias de autocura, de curas energéticas. No passado, década de 70 e 80, muitos médicos tentaram praticar a medicina oriental como homeopatia, acupuntura, antroposofia, nutrologia e foram arduamente perseguidos e quase expulsos da classe médica. E hoje são especialidades médicas. Outras práticas como a ortomolecular, naturoterapia, ozonioterapia, essa já reconhecida pela odontologia, terapia neural, radiestesia, vem ainda sofrendo perseguições, mas que devem ser reconhecidos no futuro. Profissionais que acabam de sair das universidades estão sem ideologia para seguir, perdidos em busca de um consenso médico. Por isso, é preciso estudar, ter conhecimento e, sobretudo, percepção, discernimento e aprender a redimensionar o conhecimento e a harmonizar as informações dentro do campo de sua atuação. Hoje está bem mais fácil. Quem tiver essa visão sistêmica do corpo humano e quiser seguir a linha das terapias não convencionais, os cursos estão aí à sua disposição. Até que as práticas medicinais alternativas sejam reconhecidas, muitos profissionais vão continuar a defender o seu pão de cada dia. Por exemplo, os endodontistas vão se apoiar nas evidências científicas já publicadas e vão continuar fazendo o que eles acreditam estar certos. Já outros profissionais da saúde vão se inclinar na ciência de Einstein, das probabilidades infinitas, das ondas eletromagnéticas, das ondas telúricas, nas técnicas de radiestesia, como pêndulos, varetas, nas terapias neurofocais, na terapia vibracional, quântica, e exercer uma ciência não reconhecida, mas quem aplica consegue ter resultados que na ciência convencional regulamentada não conseguem os mesmos resultados. Alguns vão sair na frente com suas terapias inovadoras, correndo o risco de serem perseguidos, e outros, desencorajados, vão permanecer na ciência aprovada pelos conselhos. O Netflix lançou outro documentário chamado What the Health? Cadê a saúde? Denunciando a máfia da relação indústria farmacêutica, doente, receita médica e os médicos, colocando em xeque a veracidade das terapias farmacológicas que visam muito lucro por parte dos médicos e farmácias e pouca saúde por parte dos pacientes. Até que ponto isso é verdade? Fica a pulga atrás da orelha. Isso é assunto para outro episódio. Agora que você aprendeu que existe duas correntes de tratamento, uma que trata o todo com energia e autocura e o outro que trata por partes, com cirurgia e fármacos. Agora vamos conhecer 5 procedimentos na odontologia que vêm causando polêmica. Para aprofundar-se no assunto, acesse o nosso site www.cerone.com.br. Agora você tem a oportunidade de ficar frente a frente comigo, através de uma consultoria online. Para se cadastrar, basta acessar cerone.com.br/consultoria online tudo junto e seguir o passo a passo. O link está na descrição. Antes de falar das polêmicas e suas dicas, eu te pergunto, você sabia que o açúcar, que era considerado o ouro branco no início do século XX, porque era raro naquela época,
Já na década de 60, com a escravidão em ascensão, muita mão de obra gratuita, muita plantação de cana-de-açúcar, o consumo de açúcar já estava excessivo, porque o açúcar já popularizou. E juntamente vieram então as epidemias de cárie, infarto do coração. Nesta época já havia desmascarado o grande vilão que é o açúcar. E foi brutalmente combatido e esconderam as provas, isso mesmo. Vamos lá, essa historinha é o seguinte. Dr. Ansel Keys, um nutricionista da Universidade de Minnesota, foi famoso por ter inventado a ração humana usada pelas tropas durante a Segunda Guerra Mundial, declarou que a gordura era o inimigo público número 1 e recomendou que qualquer um que tivesse preocupado com a doença cardíaca deveria mudar para uma dieta mediterrânea com pouca gordura. Então a indústria alimentícia enxergou isso como um prato cheio. Encheu as gôndolas de supermercado com produtos açucarados e isentos de gordura, mas os infartos só aumentavam até que um dia Dr. John Hodgkin, fundador do Departamento de Nutrição do Campus de Londres da Universidade Rainha Elizabeth, publicou seu primeiro livro, Pure White and Diddle, traduzindo Puro Branco Imortal. Já vinha fazendo suas próprias experiências e, ao invés de colocar a culpa na gordura, afirmou que havia uma correlação muito mais clara entre o aumento da doença cardíaca com o aumento do consumo de açúcar, levando as pessoas à resistência insulínica. Mas ninguém deu bola, pelo contrário, foi largamente ridicularizado na época da publicação e hoje foi listado como um dos mais desejados trabalhos fora de catálogo do mundo. Depois que o jornalista cientista Gary Taubes, que publicou o livro Por que Engordamos e o que Fazer para Evitar, baseado na pesquisa do Dr. Hodgkin, que acabou virando best-seller clamado pelo New York Times quase 50 anos depois. Pode ser que a radiestesia ou outra terapia holística vinha ter o mesmo fim. Que ironia, né? Mais uma vez o mundo dando voltas, me lembrando a frase do Arthur Schopenhauer. Toda verdade passa por 3 estágios. No primeiro, ela é ridicularizada. No segundo, é rejeitada com violência. E no terceiro, é aceita como evidente por si própria. Agora, preste atenção nos procedimentos e dicas. Procedimento número 1, fluoretação. Me lembro na época da faculdade de odontologia, saímos para fazer fluoretação nos colégios, na periferia de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Era aquela festa. A gente saía pingando frascos e frascos nos galões de água dos bebedouros, fazíamos palestras para divulgar a necessidade do flúor na prevenção da cárie dentária. E hoje sabemos que o flúor compete com o iodo, sendo responsável por essa epidemia de hipotireoidismo subclínico na população. A dica é passar longe do flúor. E para prevenir a cárie, basta ficar longe do açúcar. E quando tiver sensibilidade dentária, tem soluções à base de glutaraldeído que responde muito bem. Procedimento número 2, restauração de amálgama. Aquela prateadinha no dente. Me lembro que colocar restaurações de amálgama era chique. Outros colocavam de ouro para expor os status sociais. A classificação de amálgama é justamente porque tem na liga o mercúrio na sua composição. E o mercúrio é o único metal líquido na natureza e na presença de calor libera gases altamente tóxicos que causam dores de cabeça, náuseas, vômitos, irritabilidade, insônia, gosto metálico na boca e ataca a sua tireoide, além de estar associado ao câncer e à obesidade. A dica é substituir as restaurações de amálgama por resinas ou blocos de cerâmica. Evitar tatuagens, principalmente de cor vermelha, que é rica em mercúrio. Vacinas também estão apresentando traços de mercúrio, tem que avaliar o custo-benefício. E após a remoção, fazer a quelação. Tem que expurgar esse metal pesado, que está entranhado no corpo, usando iodo, EDTA frequencial ou a zeolita. Procedimento número 3, tratamento de canal. Diariamente as pessoas me perguntam, por isso estou gravando esse episódio. A dica é avaliar a clínica. Se você apresenta sintomas, cansaço, fadiga, alguma doença crônica, degenerativa, se você não tiver, você tem 3 opções. Ou você faz o canal
e aguarda se futuramente vai aparecer algum sintoma. Ou você extrai e coloca uma prótese fixa, ou extrai e, se possível, fecha o espaço da falha dentária com aparelho ortodôntico. Agora, se você tiver alguns sintomas não tratados na medicina tradicional, a dica é nunca se conformar com doenças incuráveis e buscar sempre uma solução para que você tenha qualidade de vida. Enfim, a gente acaba jogando a batata quente na mão do paciente. Você decide. Procedimento número 4. Implante de titânio. Hoje, se tem a opção de implante de zircônia, eu faria a opção de zircônia. Dica número 5. Preenchimento com metacrilato de metila, ou PMMA. Existem vários preenchedores no mercado para você fazer labioscultura, preenchimento da maçã do rosto, o ângulo da mandíbula, né? Nessas harmonizações de face. E um que foi muito utilizado foi o PMMA. Nada mais é que Super Bonder em forma de gel. Além desse produto não ser biocompatível, não absorvido, ainda pode levar a doenças autoimunes. Afinal, é um corpo estranho, implantado em nosso corpo. Isso serve para qualquer outro produto implantado no corpo, até mesmo para as próteses de silicone. A dica é usar sempre produtos que o nosso corpo produz, como o PRP, que é o plasma rico em plaquetas, e o ácido hialurônico. E a dica extra: conservadorismo. Tudo que o homem interfere no percurso natural da natureza, uma hora a conta chega. Pode ser que há alguns anos, até mesmo a famosa toxina botulínica, ou Botox, caia no descrédito. Descubram que ela pode levar, por exemplo, a uma esclerose múltipla, mesmo em doses ínfimas. Afinal, a homeopatia usa doses que a matéria foi extinta, restando apenas a memória da matéria, a sua energia, e o efeito pode ser devastador ou curador. Por que não? Quem se atreve a dizer a verdade? Gandhi já dizia: mesmo que sejais o único que acredita na verdade, ela continuará sendo a verdade. A lista completa dos principais procedimentos você encontra no link da descrição. Resumindo, existem vários procedimentos na odontologia. Antes de fazê-lo, questione com seu dentista o ônus e o bônus. Se você ainda não se atentou para esses procedimentos e dicas, comece a prestar as dicas. Comece a praticar as dicas que a sua saúde vai melhorar. No próximo episódio, vamos falar sobre terapia neurofocal. 5 dicas que você pode usá-la. Então, o que você achou dessas dicas? Qual assunto você gostaria de saber mais a respeito? Ficou com alguma dúvida? Venha fazer parte da nossa comunidade no Facebook, o Doutor Saúde. Curta, comente e compartilhe usando o iTunes e assine esse podcast no seu dispositivo Apple, através do aplicativo Podcast, ou no seu dispositivo Android, usando o aplicativo Podcast da sua preferência. Assim você fica sabendo sempre quando tiver um novo episódio. E é claro, estamos também no Spotify e no Deezer. Continue acompanhando esse podcast. Eu sou Abílio Ceroni, seu doutor saúde do Dicas Curtas. Um abraço e até a próxima semana. Conheça os demais experts em www.dicascurtas.com.br.